muito boa noite a você. Peço desculpa por este atraso, houve aqui um pequeno incidente, de maneira que fez com que eu tivesse que atrasar a estes 6 minutos. Normalmente eu sou uma pessoa pontual, mas desta vez esqueci-me de copiar aqui um link e de colocá-lo num outro lugar, e essa foi a razão de estar só em direto no YouTube e faltar no Facebook. Teve que reiniciar isto tudo outra vez. Bom, espero que vocês tenham passado umas boas festas, um bom Natal, um bom Ano Novo, e começamos de novo este ano com energia renovada, força renovada, fé renovada. E o objetivo é que este ano de 2023, e daqui também o meu desejo e da minha esposa, para você que me está a escutar, seja um ano muito, muito abençoado e que Deus ricamente consiga abençoar a sua vida. Que Deus ricamente consiga abençoar a sua vida. Não sei se vocês me estão a escutar bem ou não. Eu espero que sim, que me estejam a escutar bem. Deixe-me tentar ligar aqui para ver como é que está a ser. Ok. Vamos lá então colocar isto aqui assim. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Gostava que vocês me dissessem, boa noite João, boa noite Eunice, boa noite Suzelle. Gostava só uma coisa, que vocês me dissessem como está o som. Alexandra, boa noite. Gostava que vocês dissessem como está aí o som, de maneira que eu possa dar lugar, uma vez que estou atrasado, início a esta live minha habitual à quinta-feira. Estou a trabalhar aqui com várias coisas, daí às vezes ter que esperar um pouquinho e concentrar-me naquilo que estou a fazer e não naquilo que estou a dizer. Boa noite, Clotilde. Marlon, Félix, boa noite Letícia, Sabiá, bem-vindos mais uma vez nesta noite. Ok, Robson Aragão, boa noite também. Queria pedir ao João, está tudo ok, ou seja, o som também está bom, não é, João? O som também está bom. Se assim é, faz aí só mais um ok e eu vou dar início então a esta live, tá bom? Ok, alguém escreva aí se o som está bom. Boa noite a todos, boa noite Jorge, boa noite. O som está bom, por aquilo que eu estou a ver, senão vocês já se teriam queixado, não é? Ok, ok. Deixem só subir isto aqui um pouquinho mais. Ok, só um minutinho. Muito bem. Vamos então orar ao Senhor pedindo a graça, a bênção de Deus na nossa vida, de forma que a palavra de Deus nesta noite possa ministrar aos nossos corações. Senhor, te agradecemos primeiramente por existirmos, em segundo lugar por estarmos vivos neste dia, em terceiro lugar por conhecermos Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós para nos garantir a vida eterna. Nosso coração está eternamente grato a Ti. O nosso coração te louva, te bendiz e te adora. Queremos pedir a ajuda do Teu Espírito Santo para que a palavra que vai ser partilhada, que vai ser conversada nesta noite possa ser vida, possa ser graça, possa ser sabedoria para nós. Que possamos assim aprender e crescer um pouco mais com a Tua palavra. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, mais uma vez. Bom, o tema da minha mensagem nesta noite é pérolas a porcos. Pérolas a porcos. Bom, é uma expressão da palavra de Deus. Todos nós sabemos que pérolas não se dão a porcos. Porquê?
porque pérolas têm um valor inestimável, têm um valor material e às vezes sentimental, depende da forma como se dá essas pérolas, mas é muito valioso e não é para ser dado a porcos. Porquê? Porque os porcos nunca irão valorizar pérolas, não é? Esta é uma expressão do nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar alguma coisa muito especial que daqui a pouco eu vou partilhar na terceira parte desta minha mensagem. Antes eu quero falar sobre três coisas muito importantes na nossa vida. Uma tem a ver com conhecimento. Conhecimento é aquilo que nós adquirimos ao longo do tempo e que depende do nosso esforço, depende dos livros que lemos, dos cursos que fazemos, dos nossos ouvidos estarem atentos também aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos líderes, aos nossos pastores, enfim, aqueles que de alguma forma já experimentaram mais da vida. E também, obviamente, o conhecimento também vem pela nossa própria experiência, nunca não é despiciando entender e pensar que conhecimento também vem pela nossa própria experiência. A Bíblia nos ensina que o conhecimento é fundamental, é aquilo que de alguma forma anula a nossa ignorância, não é? A ignorância não nos traz, na maior parte das vezes, bênção nenhuma, não é? O conhecimento, sim, o conhecimento nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz ir mais além. A ignorância não é? E vivemos num mundo em que cada vez mais o conhecimento é valorizado. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora, aqui a falta de conhecimento, aqui em Oséias, estava ligada ao desprezo que o povo de Israel tinha em relação às coisas de Deus, não é? O povo deixou de buscar a Deus. O povo, conhecendo a palavra de Deus, desprezou a palavra de Deus. Então é muito importante, Hermínia, Américo Lima também, boa noite para vocês. É muito importante que nós saibamos e percebamos, não é, que Deus nos dá conhecimento, mas é muito importante que esse conhecimento seja, obviamente, valorizado, e não só valorizado, aplicado. Conhecimento não aplicado não vale a pena, não é? A ignorância, então, uma das poucas armas que o inimigo pode usar contra a nossa vida, não é? A ignorância até pode ser mortal, e às vezes não sejamos tão drásticos, nem tão trágicos, não é? Mas pode ser às vezes desastrosa e, suavizando um pouquinho mais as coisas, até pode ser penalizadora. Aqui há uns meses atrás, não há muitos, aconteceu uma coisa interessante que surgiu por causa da ignorância, não é? E eu vou explicar. Um dos nossos voluntários, o Nelson, estava a conduzir a nossa carrinha nova, que tem 2 anos, e um polícia parou e disse: olha, eu vou ter que o multar. E ele obviamente ficou admirado. Multar porquê? Porque a carrinha já devia ter ido à inspeção. Mas a inspeção, a verdade é que uma carrinha de carga, ela não é aos 4 anos que vai à inspeção, é aos 2. E ninguém sabia, pelo menos gente perto de mim sabia. Por acaso alguém que me está a escutar que depois disse: olha, aconteceu a mesma coisa. A nós também não sabíamos e também fomos multados. Então está aqui alguma coisa que não é, obviamente, não é uma tragédia, não é um desastre, mas que acabou por nos penalizar com uma quantia, não é? Que obviamente fazia falta à associação. Tudo isto porquê? Por falta de conhecimento. Então o conhecimento é muito importante e ele é adquirido, não é? Agora nós temos uma segunda coisa que eu queria falar, é a sabedoria. A sabedoria, ela deve ser bem apreciada. E a sabedoria será, na realidade, a boa gestão do conhecimento, a boa gestão não só do conhecimento, mas das experiências que nós fomos alcançando ao longo da vida. E, obviamente, quanto mais vida nós temos, quanto mais anos nós temos, é muito lógico que nos tornemos mais sábios, mas não necessariamente assim como eu estou a dizer, não é?
há pessoas que têm anos, mas elas não são assim. Quando nós conversamos com elas, os anos não foram suficientes, as experiências não foram suficientes para as fazer crescer, progredir e ganharem mais sabedoria. Mas uma coisa é verdade, a Bíblia ensina-nos a valorizar a sabedoria. A sabedoria é algo que é colocado em nós não somente pelo conhecimento, pela experiência, pela vivência, mas também, creio eu, não é, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós, como Salomão, pedimos a Deus, Deus dá-me sabedoria. Para Salomão, ele pediu sabedoria para que ele pudesse governar o povo de Israel da melhor maneira possível, não é? Nós podemos pedir sabedoria para tomar decisões, para dar conselhos quando nos pedem. É muito importante dizer isto, não temos que andar aí a distribuir conselhos, não é? E quando nós nos sentimos aptos para o fazê-lo também, mas a sabedoria é algo que a própria palavra de Deus muito valoriza. Eu quero ler Provérbios 4:7 e diz assim: a sabedoria é suprema. A sabedoria é a principal coisa do mundo. É como uma fábrica que cria soluções para os problemas que surgem no nosso caminho. A sabedoria é a lei de Deus, não é? A sabedoria é a lei de Deus aplicada com precisão a qualquer circunstância que surge na vida de uma pessoa. A sabedoria é a solução das Escrituras para qualquer dilema. A sabedoria é a reação divina a uma crise. A sabedoria é também algo que indica para fazer, que Deus nos indica para nós agirmos e fazermos no meio das circunstâncias normalmente adversas, não é? No momento da adversidade precisamos de mais sabedoria. A sabedoria, diz-nos a Bíblia lá em Provérbios, que encontra-se nas encruzilhadas da vida. Provérbios 8:2 diz assim: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. É a própria sabedoria a falar dela própria, não é? Que ela se coloca no meio das encruzilhadas. E no versículo 4 diz: a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A minha voz, a voz da sabedoria se dirige aos filhos dos homens. O versículo 6 diz assim: proferirei coisas excelentes, não é? No versículo 7 diz: a minha boca proferirá a verdade. E no versículo 11 diz: melhor. E gravem, Nilza, Zé Manuel Reis, gravem este versículo 11, que diz assim: melhor é a sabedoria do que rubis, e de tudo o que se deseja nada se lhe pode comparar. Que versículo tremendo! Melhor é a sabedoria do que rubis. Todos nós sabemos que rubis são valiosos, são pedras preciosas, não é? E diz que a sabedoria é mais preciosa, é mais valiosa do que os rubis. E de tudo o que se deseja, nada se lhe pode comparar. Na realidade, se nós interpretarmos textualmente e lermos textualmente, este versículo diz que nada é mais importante do que a sabedoria. Ok? Você pode dinheiro, mas se não tiver sabedoria, poderá acabar por perder, não é? Por não ser um bom gestor ou por qualquer decisão mal tomada, poderá perder as coisas valiosas que você tem. Se você é casado e não for sábio, você poderá não manter o seu casamento. Enfim, você pode ser um cientista, é algo, se você não for sábio, você pode não ser bom nos relacionamentos com as pessoas. Enfim, uma coisa é certa, a sabedoria é, segundo este texto da Escritura, a coisa mais importante da vida, não é? Ou na vida. A sabedoria determina o que entra na sua vida e determina aquilo que sai da sua vida, não é? É importante nós percebermos que quando entram determinadas coisas na nossa vida, forçosamente têm que sair outras da nossa vida. Quando a luz de Cristo entra na nossa vida, forçosamente as trevas satânicas, diabólicas e do mundo têm que sair da nossa vida. É impossível luz e trevas coabitarem dentro de nós, num mesmo habitáculo, no mesmo tabernáculo que somos nós, não é? Quando o amor de Cristo, não é? Que é um amor que é um amor incompreensível. Nós sabemos que o amor de Cristo é incondicional, não é? O amor de Cristo, falei recentemente disto no Natal, não é? Um amor incondicional, na realidade foi o título
que deram à nossa festa de Natal. Quando o amor de Cristo entra no nosso coração, o ódio, a amargura tem que sair, não é? Tem que sair da nossa vida. Não estou a dizer que seja instantâneo, mas nós temos que trabalhar de maneira que seja expulso da nossa vida, porque amor e ódio não podem morar no mesmo lugar, não é? Então, é importante que quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, nós também possamos ter a compreensão e a ideia que quando o Espírito morando dentro de nós, o Espírito Santo morando dentro de nós, nós não podemos viver na carne. Ou vivemos no Espírito, ou vivemos na carne. Então, para dizer o que é a sabedoria, determina o que entra na sua vida. E quando entram determinadas coisas na sua vida, há outras forçosamente que têm que sair da sua vida. Um dos propósitos da sabedoria é ajudar-me a mim e ajudá-lo a si a discernir as pessoas erradas na nossa vida. Ok? As pessoas erradas da nossa vida. E o objetivo desta pequena meditação tem exatamente a ensinar-nos de forma que possamos ser ajudados a ficar livres de alguma culpa. E eu já senti tantas vezes culpa por isso, em relação àquelas pessoas que nós não podemos ajudar. Ok? Mas eu também descobri uma coisa na minha vida, queridos que me estão a escutar, ou irão escutar, é que nós não somos os salvadores do mundo, ok? E há pessoas que nós nunca conseguiremos ajudar. Há pessoas que nem Jesus pode ajudar. Agora imaginem, se ele não pode ajudar, quem somos nós para ter a pretensão, não é, de as querer ajudar? Podemos ter essa intenção, podemos gastar alguma energia fazendo, não é? Mas precisamos de ser sábios de maneira a compreender e a perceber que há momentos que não conseguimos fazer. Oséias 4, 16 e 17 é muito importante e muito interessante. Diz assim: os israelitas são rebeldes, como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-las como cordeiros na campina? Olhem só. Então eles eram como rebeldes, não é? Eram como e a comparação é como uma bezerra que não se deixa domar. E a pergunta que se faz é: como pode o Senhor, não é, apacentar bezerras indomáveis como se fossem cordeiros numa campina? É impossível. Depois, a seguir, há uma afirmação que diz assim: Efraim aliou-se aos ídolos, deixem-no só. Deixem-no só. Não é? Não preguem, não ensinem, não comunguem. Deixem-nos só. Eles estão entregues aos seus próprios caminhos, às suas próprias paixões, aos seus próprios ídolos, às suas próprias escolhas. Ok? É como Jesus ensinou: olha, se entrarem em determinados lugares onde não vos receberem, sacudam os pés, a poeira dos pés ali e deixem, porque vocês fizeram a vossa parte. Olha o que diz Oséias 5, 3 e 4. Conheço Efraim, suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Então reparem, eram gente rebelde, era gente distante, era gente que amava mais, não é, a idolatria, a desobediência, a rebeldia do que amavam a Deus. E para o próprio Senhor era muito complicado tentar ajudar estas pessoas. Se fizermos o que Deus já abençoou, se andarmos nos caminhos que Deus já preparou para nós, nós sempre teremos a garantia da sua bênção. Em vez de nós termos que gastar energia a pedir a Deus para abençoar os nossos planos, abençoar as nossas ideias, não é muito melhor nós orarmos, descobrirmos e posicionarmos e enquadrarmos naquilo que Deus já decidiu abençoar? Obviamente que sim. Então, é muito importante que nós saibamos, que tenhamos a sabedoria que vem do alto, para saber o que devemos fazer, o que não devemos fazer, quais aqueles que que nos devem acompanhar e aqueles que não nos acompanharão, não é? Agora, uma coisa é certa, e fico com esta frase: não gaste as suas energias em terreno que não é frutífero, ok? Não gaste as suas energias em terreno que não é frutífero. E eu não estou a dizer que você primeiro não deve testar, ver,
não é? Que terreno é que você semeia a sua vida, que semeia o seu tempo, semeia os seus dons, semeia o seu talento, semeia, não é? Em quem você semeia. Mas depois de muitas tentativas, nós temos que perceber que há pessoas que se calhar em quem nós semeamos 90% e outros ou não têm a oportunidade que nós semeamos 20%, porque o tempo todo foi gasto com pessoas, não é? Que realmente elas não queriam, elas não, por alguma razão, não é? E às vezes porque elas optaram mesmo viver uma vida longe de Deus, não quiseram, porque nós sabemos que a proposta do Evangelho é entra Cristo e sai muita coisa da nossa vida, não é? E às vezes as pessoas não estão dispostas a fazê-lo. O reino de Deus é estabelecido por um semeador, os semeadores somos nós, por uma semente, que é a palavra de Deus, e por um solo, que é o coração das pessoas. Nunca nos podemos esquecer disto, não é? Se a semente não produzir, a culpa é do solo, ok? Porquê? Porque se o semeador semeou uma boa semente, não há semente como a palavra de Deus. Se o solo não produziu, é porque o terreno é mau e não produziu. Obviamente isto pode criar, quando nós semeamos, falamos e não vemos resultados, nós podemos culpar, não é? O semeador culpa-se a si, não é? Nunca podemos culpar a semente, mas é importante perceber que nós temos a missão de semear, mas temos uma boa semente e é necessário, não é? Que essa boa semente encontre bom solo, e encontrar bom solo, não é? É uma coisa que não é muito fácil. Na realidade, na parábola do semeador, não é só 1/4 do solo, não é? 3 deles não eram boas, não frutificaram, só um frutificou, não é? Então, a qualidade da semente não muda a qualidade do solo. A qualidade da semente, repito, não muda a qualidade do solo. A qualidade da semente só revela a qualidade do solo. Porquê? Porque temos uma boa semente que vai precisar de um bom solo para realmente frutificar. E agora sim, vamos passar a não darmos pérolas a porcos. Esta é uma expressão que não é minha, como vocês sabem, é uma expressão de Jesus Cristo. Ele diz assim lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda de que eles as pisem com os pés e que, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Olá, olá. Dar pérolas a porcos é dar algo de valor a quem não aprecia. É alguém que não aprecia, ou alguém que não compreende, ou alguém que não o merece, não é? A Bíblia nos chega a dizer que isto até pode virar-se contra nós. É a mesma coisa que dar um conselho a alguém, não é? Que nós percebemos que ela não quer o nosso conselho, porque o nosso conselho vai na contramão daquilo que ela própria já decidiu para si. Então ela quase até que se pode virar contra si. É aquilo que Jesus está a ensinar. Olha, se tu deres uma coisa santa, se tu deres uma pérola a um porco, cuidado, porque ele pode virar-se contra ti. Porquê? Porque ele não aprecia pérolas. Ele aprecia outras coisas. Então nós precisamos ter cuidado, não é? Depois de nós fazermos aquilo que eventualmente a Bíblia nos ensina, precisamos de pedir ao Pai da sabedoria: Senhor, dá-me sabedoria. Como agir, como fazer em relação a esta situação, a esta pessoa, a esta circunstância, a isto, ok? Eu descobri uma coisa na minha vida e com isto depois vou passar para a parte final que eu tenho. É que eu descobri que às vezes eu tenho mais vontade, mais desejo e me imponho a mim mais sacrifício para ajudar determinadas pessoas do que elas próprias estão dispostas a fazer por elas. Ou seja, o que pode acontecer é que às vezes aqueles que querem ajudar estão mais dispostos a ajudar do que aqueles que precisam de ser ajudados. Não sei se me fiz entender muito bem.
Espero que sim, ok? Espero que sim. Então, isto, obviamente, são lições que nós vamos aprendendo e nós não podemos simplesmente descartar as pessoas sem primeiro fazermos uma caminhada com elas. Antigamente eu fazia caminhadas muito mais longas. Hoje eu aprendi que depois de algumas iniciativas, não é? Provavelmente a minha influência não é, ela não, minha influência não tem influência, então quando não tem influência não vale a pena fazer essa longa caminhada. É difícil explicar o que eu quero dizer, mas eu quero terminar falando sobre 7 tipos de pessoas que nós não podemos ajudar, não é? E como eu disse previamente, nós não somos salvadores. Nós não temos todos os recursos, sejam eles quais forem. Não temos todos os recursos do conhecimento e da sabedoria. Não conhecemos intimamente o coração das pessoas. Não temos todo o recurso do tempo. Não temos todo o recurso material. Não temos todo o recurso, não é? Então, como não temos todos os recursos, precisamos certificar-nos de que verdadeiramente há pessoas que muito dificilmente nós conseguiremos ajudar. Eu queria deixar-vos aqui 7 tipos, alguns deles vou ser bem rápido, porque eu comecei bastante atrasado esta minha live, mas não queria deixar de falar sobre estes 7 tipos de pessoas que eu não consigo ajudar e provavelmente você também não. Primeiro, nós não podemos ajudar alguém que recusa reconhecer que tem um problema, ok? É muito difícil. A Bíblia nos diz que Jesus não veio para os sãos, para os saudáveis, veio para os doentes, não é? E ele encontrou-se com muitos doentes que não sabiam que estavam doentes, nem pensavam, nem imaginavam que estavam doentes. Mas o prazer dele não era estar com esses que pensavam que eram sãos, era estar com aqueles que sabiam, que tinham consciência de que precisavam, tinham um problema e que precisavam da ajuda do mestre, não é? Lembremos-nos de Zaqueu. Lembra-se com Zaqueu? Dina, boa noite, bem-vinda. Zaqueu, diz a Bíblia, que ele tinha uma ansiedade tão grande de conhecer Jesus que ele subiu lá a um sicômoro, não é? E para ver o mestre, não é? E sabemos que Zaqueu era um malandrecozinho, não é? Mas ele sabia que tinha um problema, ele conhecia o seu problema e ele sabia onde encontrar resposta para o seu problema. Jesus é aquele médico que gosta de ser buscado por aqueles que sabem que estão doentes, por aqueles que sabem que precisam dele, não é? Então eu e você nunca podemos ajudar alguém que não reconhece que tem um problema, ou no casamento, ou nas finanças, ou em qualquer área da sua vida. Segundo, não podemos ajudar alguém que crê que você é o seu problema, ok? Você é o seu problema. A palavra de Deus fala-nos de um homem chamado Estevão. Estevão pregava tremendamente o evangelho, não é? A palavra de Deus diz que ele pregava com tamanha unção, que muitos se convertiam, mas havia outros que olhavam para ele e pensavam, este é um problema, este é um homem problemático para nós. Eles não percebiam que eles estavam no seu pecado, eles não tinham percepção daquela pregação ungida e do poder que era manifestado através deste homem, não é? E sabem o que é que estes homens fizeram? Em vez de ouvirem aquilo que Estevão tinham, apedrejaram-nos. Diz a palavra de Deus que o apedrejaram. Se alguém crê que você é o seu problema, isto significa que essa pessoa não crê que você será uma ferramenta de Deus para a corrigir ou para a ajudar, não é? Quem não está de acordo com os seus objetivos, em qualquer momento ela estará em desacordo com as suas decisões. É por isso que é importante nós estabelecermos objetivos e termos gente, não é, que nos apoia nesses mesmos objetivos para não estar em desacordo com as nossas decisões, não é? Quem está em desacordo com as suas decisões será desleal a qualquer momento. Então é importante nós percebermos que há pessoas que verdadeiramente elas têm que conhecer, têm que ir para o mesmo lugar, para o mesmo trajeto, para o mesmo destino que nós, porque se elas não forem para o mesmo destino que nós, muito dificilmente as poderemos ajudar, não é? É por isso que na igreja todos nós devemos estar unidos. Porquê? Porque é essa união que faz com que
possamos rumar para o mesmo caminho e assim nos podemos ajudar, não é? Apoiar uns aos outros no trajeto que se chama a vida cristã. Em terceiro lugar, não podemos ajudar alguém que recuse buscar ajuda. Eu tenho muitas pessoas que ainda hoje me procuram, que têm um familiar com problemas alcoólicos, problemas de droga, problema disto, problema daquilo. Onde está a pessoa? A pessoa vem e quem é o senhor? Eu sou a mãe. Quem é? Eu sou o irmão. Eu sou a mulher. Eu sou... E onde é que está a pessoa? A pessoa... Ou seja, quem quer ajuda é o pai, é a mãe, é o tio, é o primo, menos a pessoa. Você nunca poderá ajudar alguém que não está interessado, que não quer buscar ajuda, não é? Então, antigamente eu ainda perdia algum tempo dizendo isto, olha, não vale a pena nós continuarmos esta conversa. Traga a pessoa que eu terei todo o prazer em conversar com isto. Ou então você faça isto, ok? E não perco mais tempo a falar com pessoas que não são elas a buscar ajuda, que são outras pessoas. Posso orientá-las, mas não posso ajudá-las, porque quem tem um problema não são elas, são os outros. Espero que vocês me tenham lembrado. Jesus foi crucificado com 2 ladrões, não é? Um buscou ajuda de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro disse, não te preocupes com isso. Um não quis saber, um não buscou ajuda, o outro buscou. E a Bíblia nos diz que Jesus disse, hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Quarto lugar, não podemos ajudar alguém que recusa escutar o que nós temos a dizer. É por isso que Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutar é tão importante como falar. Provérbios 21:28 diz, o testemunho do homem que sabe ouvir falará para sempre. Então, primeiro sabemos ouvir e depois poderemos falar. Se alguém diz, Deus disse-me isto, Deus disse-me daquilo. Quando alguém me diz, Deus disse isto, Deus disse... Então, quem sou eu para desdizer aquilo que Deus disse, não é? Foi, não é responsabilidade minha, não é? Quinto lugar, não podemos ajudar alguém que desrespeite o manto da autoridade na sua vida. Principalmente se você for um líder, não é? Alguém que tem autoridade sobre alguma coisa, é muito importante que essa autoridade seja respeitada. A autoridade é um assunto divino, a autoridade não é um assunto humano, não é? A sua reação para com a autoridade determina a reação de Deus para consigo, a sua reação para com os seus pais, os seus líderes, o seu pastor, enfim, todas essas pessoas que estão na autoridade vai determinar a reação de Deus para com a sua vida. Lembre-se daquela rebelião de Coré, mais de 250 pessoas, ele rebelou-se contra Moisés. E lembra-se que a terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Não permita nunca que pessoas em rebelião, isto é, um segredo espiritual de grande sabedoria que eu estou aqui a partilhar. Nunca permita, jamais permita que pessoas em rebelião à autoridade falem à sua vida, ok? Não tenha comunhão. Eles são como Absalão, rebeldes, são adversários de Deus, diz a palavra de Deus. Em sexto lugar, boa noite, Robson. Em sexto lugar, diz assim, a sexta razão. Não pode ajudar, nem você nem eu, ou dificilmente poderemos ajudar alguém que não aceita a Bíblia como padrão da verdade. Obviamente, poderemos sempre ajudar, por isso eu coloquei dificilmente, não é? Mas é mais difícil, não é? Há pessoas que elas aceitam conselhos, mas conselhos humanos, mas não há nada como um conselho que vem da própria palavra de Deus, que é o maior padrão de verdade que existe à face da terra. É a palavra de Deus. Provérbios 9:6 diz, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento, não é? A sabedoria protege-o das coisas erradas. A sabedoria protege-o das pessoas erradas. A sabedoria protege-o dos relacionamentos errados. A sabedoria até vai proteger-te de experiências erradas e experiências más. Então, a experiência é uma grande proteção. Eu disse a experiência, eu queria dizer a sabedoria é uma grande proteção na nossa vida contra muitas coisas que não prestam, e se nós vivermos nessa sabedoria seguindo o conselho de Deus, muitas
muitas questões, muitas chatices serão evitadas por nós. Não conheço nada mais estúpido do que ser amigo de alguém que é estúpido. Junta-te aos maus e serás como eu, junta-te aos bons e serás um deles. Junta-te aos maus e serás pior do que eles. Não é? Então, muito cuidado com aqueles que falam aos nossos ouvidos, com aqueles que são aqueles que nos influenciam. Os nossos ouvidos são influenciados. É importante que sejamos maximamente influenciados pelos conselhos da palavra de Deus. E para concluir, você nunca poderá ajudar, e eu também nunca poderei ajudar, alguém que recusa seguir as instruções do Mestre Jesus. Ou, vamos pôr assim, nós não podemos. Dificilmente poderemos ajudar. Se calhar até podemos, mas é muito melhor que aqueles que nós queremos ajudar sigam os conselhos do Mestre Jesus. Mas sempre conseguimos. Se o Mestre Jesus não conseguir influenciar, quem somos nós para influenciar, não é? Você lembra-se do mancebo rico que foi ter com Jesus e disse: ó Jesus, quem de fazer perder a vida eterna? E Jesus deu-lhe um conselho. Olha, segue os mandamentos. Os mandamentos eu tiro de letra. Eu sou especialista nos mandamentos. E a seguir Jesus percebeu, não, o problema dele é que ele tem um ídolo. Só, manda o teu ídolo fora. Dá tudo quanto tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me. E terás um tesouro no céu. E diz a Bíblia que na mesma hora aquele jovem virou as costas e triste seguiu o seu caminho, não é? Seguiu o seu caminho. Vai vendo tudo o que tens, dá aos pobres. Foi um conselho que aquele jovem não queria ouvir, mas era a solução, a resposta, o remédio para a necessidade daquele jovem. Não que Jesus quisesse de maneira nenhuma que ele ficasse descapitalizado, não. Mas Jesus sabia que havia um ídolo. O ídolo o afastaria, o apartaria da vida eterna, o apartaria de Deus. De maneira que nós não podemos ajudar alguém que pensa também que sabe mais do que nós, que nos desrespeita ou que simplesmente não segue as instruções do nosso Mestre Jesus. E termino dizendo, nunca se sinta culpado pela prosperidade que os outros não têm. Ok? Você que é próspero, você que é abençoado, às vezes pode olhar e ver, não é? E dizer, e sentir-se culpado ou não querer desfrutar das coisas boas que você, pelo seu trabalho, pelo seu labor, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo seu esforço você adquiriu. Então deixe-me dizer, nunca se sinta culpado pela prosperidade que os outros não têm. Os outros também têm que fazer o caminho deles. É por isso que às vezes, nós precisamos, como é que eu vou dizer isto sem ser mal interpretado? Conseguir discernir pessoas de pessoas. E há pessoas que realmente precisam de ajuda porque elas com um empurrão, elas conseguem pegar, é como aquele carro que pega de empurrão. Se houver um pequeno empurrão, a bateria pega outra vez e o carro anda. E há outros, não é, que já não têm nem bateria a funcionar, que por mais empurrões que você dê, se calhar você nunca vai ajudar. Porquê? Porque eles nunca estão dispostos a fazer a parte deles. E há pessoas assim. Eles querem que os outros façam a parte que lhes compete fazer. E nós precisamos de sabedoria para discernir isso. Ao educar os nossos filhos, ao ajudar pessoas, ao lidar com pessoas, temos que ser sábios de maneira a perceber o que devemos e o que não devemos fazer. No entanto, devemos lembrar-nos que nunca nos podemos culpar pela prosperidade que os outros não têm, pela sabedoria que os outros não quiseram ter e pelas decisões que os outros e os caminhos que eles próprios escolheram. Ok? Vamos fazer a nossa parte. Vamos sim ser bons semeadores. Temos uma boa semente. A maior e a melhor semente que o universo tem. Chama-se a palavra de Deus. Mas ela ainda precisa de um solo. Ok? E esse solo não nos compete a nós. Não é nosso. O nosso está cá dentro. Nós já tomamos a nossa decisão. Os outros têm que fazer o caminho deles. Que Deus ricamente nos abençoe. Então vamos crer, vamos seguir, vamos obedecer à palavra de Deus. E não vamos lançar pérolas aos porcos. Não é? O que é de valor deve ser dado a quem deseja e deve ser dado a quem aprecia e deve ser dado a quem valoriza. Que o Senhor me ajude e o Senhor te ajude também.
Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda-nos com sabedoria dos céus. Senhor, nesta noite, eu e os meus irmãos te pedimos sabedoria como Salomão pediu e tu lhe deste, para que possamos gerir, Senhor, a nossa influência, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso corpo, Senhor, os nossos conhecimentos, tudo o que nós temos, seja usado com sabedoria para o teu reino e para a glória do teu grande nome. Peço uma bênção para cada lar, para cada casa e para cada família dos meus irmãos que estão ou irão escutar esta mensagem. E, Senhor, que ajuda-nos verdadeiramente, Senhor, a seguir os conselhos da tua sagrada lei, da tua sagrada palavra. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Concluo mais uma vez pedindo ao Senhor que lhe dê um bom 2024. Que 2024 seja um ano de muita bênção para si e para a sua família. Amém? Que Deus ricamente te abençoe. Que Deus ricamente te abençoe.